bem-vindos a essa edição muito especial do Fut Talks, que é esse espaço do pensar estratégico da Universidade de Futebol. E especial porque hoje vamos falar com a criadora desse conceito, né, que abre caminho aí à área de negócios dentro do ecossistema do futebol, né, que é Heloísa Rios. Eu queria dizer também da minha satisfação de estar fazendo essa gravação do Fut Talks, né? Que ela representa assim essa associação, essa sociedade que nós fizemos, né? Nós três, né? Junto com o Rafael Lacerda, e é um motivo de muita satisfação mesmo conversar com você, Elô. O que te deu na cabeça? O que te deu na cabeça de entrar no mundo do futebol, um mundo cercado assim, né, praticamente masculino, né, de homens, né? O que te inspirou a encarar esse desafio, né, grande, mas ao mesmo tempo, né, posso dizer em seu nome até que é apaixonante, né? Senão você não estaria aqui agora nesse momento. Bem, uma enorme alegria estar aqui no Fut Talks, hoje do outro lado da mesa, e queria responder a sua pergunta com 3 motivos grandes que me fizeram me interessar e me apaixonar, de certa maneira, a investir na transformação do futebol brasileiro. E os 3 motivos é porque eu nasci e cresci praticando esportes, sendo uma admiradora de diversos esportes. Com 9 anos comecei a jogar vôlei e entendi ali e tive vários ganhos, vários benefícios, desde o ponto de vista de formação de caráter, de trabalho em equipe, de entendimento de convivência social, de determinação, de objetivo. Então, esse é meu primeiro motivo, o poder transformador do esporte nas diversas dimensões, sejam elas econômicas, sociais e culturais. O segundo grande motivo é que olhar a indústria do futebol e fazer um primeiro grande diagnóstico dessa indústria é certamente, para mim, uma das últimas indústrias com uma fronteira enorme de desenvolvimento e potência. Eu que hoje, tanto na minha vida profissional como na minha carreira como consultora, eu tenho clientes em 6 indústrias diferentes, desde agronegócio, que é a minha raiz, até biotecnologia. Quando eu olhei e conheci mais profundamente o futebol especificamente, as oportunidades estão por todos os lugares, o que me leva a entender, né, o impacto que a gente pode causar para desenvolver mais um futebol do ponto de vista econômico, como indústria, como agentes individuais, sejam de clubes, das suas federações, dos seus indivíduos, como fenômeno social, que é um fenômeno que a mim me é muito importante, né, de desenvolvimento das pessoas, de desenvolvimento de quem joga o jogo, de quem está no entorno desse ecossistema, e do ponto de vista cultural, porque o futebol pode atrair outros desenvolvimentos e pode ser um objeto e uma ferramenta de inclusão muito forte. Então, a admiração pelo esporte como agente transformador, a potência dessa própria indústria. E o terceiro motivo, bastante forte, que a minha decisão foi realmente numa indústria que tem lá os seus questionamentos ainda, que vem evoluindo bastante, conhecer você, Medina, conhecer o trabalho da Universidade do Futebol, conhecer a equipe, depois poder contar com o Rafael e com outros parceiros que têm vindo, não só diretamente no nosso novo Footplace, mas com parceiros que a gente tem encontrado, que a gente chama ali de missionários do futebol, é o meu terceiro motivo para acreditar fortemente e ter a certeza que dá para fazer muita coisa e que o Brasil tem muito a ganhar com tanta gente, tantas empresas, tantas pessoas, tantas entidades competentes pensando, transformando o futebol brasileiro. Legal, prazer tê-la aqui. Elô, seja bem-vinda aí, né? Figura já super conhecida do Fut Talks. Elô, queria que você contasse um pouquinho na prática essa primeira experiência no futebol, que foi no Clube Atlético Paranaense, junto com o Medina. Me fala um pouquinho na prática
como que foi a atuação numa indústria totalmente diferente daquela que você vinha atuando aí na sua carreira, um mundo totalmente masculino. Conta na prática aí alguns desafios e alguns pontos que ficaram dessa conclusão, dessa consultoria aí. Rafael, muito obrigada pela introdução e pela pergunta, uma pergunta complexa que carrega aí atuar numa indústria diferente, uma indústria muito particular, atuar num mundo bastante masculino e a experiência no CAP. Eu vou começar dando um passo atrás, porque além de toda essa minha aproximação com o mundo do esporte, no mundo pessoal e profissional, eu tive uma atuação direta, fomos contratados aí na gestão do Dória, na Prefeitura de São Paulo, para liderar toda a formulação estratégica da Secretaria de Esportes. Passamos ali mais de meio ano junto com pessoas incríveis, né, com profissionais de mercado, com atletas, com corporações, com um conselho muito profissionalizado, com uma gestão que queria fazer a diferença. Então, foi um processo incrível de formulação estratégica, de criação da página estratégica. Então, todo o processo que esses meus 30 anos de atuação profissional nas diversas indústrias me trouxe, eu apliquei pela primeira vez no esporte nessa oportunidade. Tive atuações indiretas aí de participar de ações do Lead Sport, do Atletas pelo Brasil, do Pacto. Então, também profissionalmente eu já estava perto e atuando nessa indústria. Específica na do futebol, o modelo de atuação foi um modelo, como eu disse, que trouxe o especialista técnico, o grande conhecedor da indústria, foi a alegria de conhecer Medina, a Universidade do Futebol, e a InConnection, que é essa minha empresa, ela trouxe toda a competência da aplicação da metodologia, inclusive hoje uma metodologia própria, que olha 360 qualquer indústria. Então, atuar no Clube Atlético Paranaense foi ali encontrar o que a gente acredita, que é uma indústria, que são pessoas, principalmente, que têm a vontade de transformar, a vontade de evoluir, e mais do que isso, que colocam recursos, não só financeiros, mas humanos, para fazer essa transformação. Então, atuar no Clube Atlético Paranaense foi um enorme prazer e satisfação, e os resultados que eles vieram dentro e fora do campo são a prova viva de que a união de competências diversas, de uma visão sistêmica e de pessoas experientes, juntamente com pessoas no cliente, pessoas que ainda estão, pessoas que saíram, que carregam esse impacto em si, é uma prova muito interessante de que essa metodologia e essa combinação dos especialistas de uma indústria com a visão de mercado, de negócio, é muito poderosa. Especificamente, você toca num ponto de falar dos desafios de um mundo masculino. Aqui eu gosto muito de compartilhar uma experiência que eu ganhei com meu pai quando eu comecei a trabalhar no mundo do agronegócio, extremamente masculino, fui para a indústria de embalagem extremamente masculina, mas para mim não faz diferença, porque meu pai sempre me disse que no trabalho todo mundo pode igual. E eu cresci não só com essa crença para mim mesma, como eu tento convidar, mais do que a diversidade, a pluralidade, seja de gênero, seja de raça, seja de origem, seja de sotaque. Eu acredito que o plural, que os diversos pontos de vista, os diversos lugares de fala e as diversas experiências, eu vivo isso já intensamente no futebol, tenho muito respeito dessa indústria, vivemos casos interessantíssimos no CAP, o qual, então, de desafios e oportunidades, eu conto uma passagem super importante em que, depois de um dia liderando um workshop e transformando, criando coisas interessantes de transformação, de disrupção, no caso, nessa foi a criação e implementação da estrutura matricial, o fim dos poderes muito hierárquicos, a participação foi uma implementação que a gente fez, terminou o workshop de um dia, eu tinha como advisor meu sócio, e que também é meu parceiro de vida, meu marido, eu olhei assim, terminou o workshop, quando eu relaxei, eu falei, quero agradecer vocês todos, vocês todas, e quando eu olhei assim, eu vi que era eu no meio de 100 homens, né? Inclusive meus sócios, os contratantes,
E mais importante ainda, no meio daquilo tudo, tinha o meu marido, e que também é um grande executivo de mercado, para provar e para chamar a atenção de quando o ambiente é de confiança, quando o ambiente é de vontade, mas, acima de tudo, quando o ambiente é de respeito. Esse foi o caso que causou também um dos outros elementos e tantos que causaram a diferença nessa experiência e nas experiências que a gente tem vivido em outros clubes, e hoje, felizmente, com muito mais mulheres, com muito mais pessoas de lugares, seja de corporações, sejam ex-atletas, que é muito enriquecedor. Então, essa é a nossa experiência e que seguiu já com você junto, Rafael, fazendo transformação em outros clientes, que é a nossa razão de existir para servir essa indústria. Elô, é muito comum, né, quando se pretende fazer um movimento de profissionalização no futebol, a gente ouvir assim, a seguinte frase, né? Futebol é assim mesmo, o que funciona nas empresas não funciona no futebol. E aí você cunha uma frase, né, durante o nosso trabalho de consultoria, né, que eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que foi, quando que você percebeu, né, se foi de cara que você percebeu que esse mercado, esse ecossistema do futebol, ele tem as suas características especiais, mas tem como arma, vamos dizer, de resistência conservadora essas frases que evitam, né, um movimento mais rápido de profissionalização do futebol. Fala um pouquinho sobre essa sua impressão. Medina, isso para mim, obrigada, é muito interessante, porque eu ganhei quase que esse apelido, né, por onde eu passei e hoje por onde eu passo. Olham para mim e falam assim, já vem ela, era assim no futebol. O fato de eu ser uma pessoa muito positiva, muito assertiva, uma pessoa que sonha bastante, que realiza bastante, me traz um lado, né, que às vezes fala assim, nossa, mas era assim, né? É assim, imagina. E, por outro lado, eu não enxergo isso, né? Então, para mim, é assim, sempre foi assim. Claro que em outras indústrias eu já vi, mas no futebol é muito forte, né? Só que é muito forte e a gente, para fazer qualquer transformação, a gente tem que identificar quem quer fazer a transformação. Então, eu vou contar um caso nosso, você mesmo, né? Com todo esse protagonismo, com todo esse entusiasmo. Eu acho que um dia eu exagerei de marcar uma reunião de gestão, né? Logo depois de uma partida internacional de um clube. E a reunião envolvia o treinador de um time principal, né? Super, que estava no topo. Aí você falava assim, Elô, aí eu acho que agora você exagerou, né? Você vai convocar uma reunião de gestão, de liderança, na manhã seguinte do jogo. Eu falei, o treinador me disse que está interessado em se desenvolver como gestor. Ele vem na reunião. E todo mundo falou, não vem. E ele foi, né? Então, eu acho que tem essa vantagem, eu ser excessivamente positiva, engajada e ver que as pessoas querem mudar, fazem com que eu passe um pouco por cima, no bom sentido. E a gente já vê, né, em contato até com o trabalho do final do ano passado, que nós 3 fizemos juntos, eles usarem essa frase num projeto in company. E depois mesmo o grupo quase que fazer um pacto, né, de que não falariam mais aquilo. Então, essa resistência, eu acho que ela é imbuída de uma acomodação, ela é imbuída de uma dificuldade de sistema, né, de forças políticas, da forma como os clubes, principalmente, têm suas composições acionárias, ela tem uma razão prática, mas cada vez mais eu encontro e me reforça a ideia de que era assim no futebol. Porque quem quer transformar está olhando mais o copo com o lado meio cheio, né? Eu não sou muito de olhar as pessoas que ficam olhando o copo meio vazio, não. Então, a gente vai fazendo. Eu gosto desse desafio, gosto de sentar para conversar com quem acha que é assim, que é difícil. Eu estou mais para quem quer voar. Bom, Elô, na minha opinião pessoal, eu acho que o futebol brasileiro dentro de campo já deixou de ser o melhor do mundo há muitos anos, né? Apesar de eu ver que muitos ainda acreditam nisso.
E apesar das joias que nós temos aí na nossa juventude, nas nossas crianças, né? Na minha opinião, também, isso aí é puro reflexo de uma falta de gestão fora de campo. Se a Heloísa, consultora de estratégia, de transformação, tivesse uma varinha mágica aí para mudar o futebol brasileiro, qual que seria o primeiro ponto que você tocaria numa gestão aí? Rafael, uma varinha para fazer a transformação da indústria de futebol, por onde a gente começaria? Eu acho que o grande começo, e é particular para cada clube, para cada federação, é olhar o mercado. E olhar o mercado do ponto de vista de todos aqueles agentes, aqueles stakeholders que se interessam pelo seu negócio, que se interessam pelo seu clube. Eu acho que o que eu vi, que é muito particular da indústria do futebol, é uma indústria que está voltada muito para dentro de si mesmo, que o gap de gestão e de profissionalização, eu acho que ele se deu por vários fatores, mas um dos fatores é que, quando eu olho as organizações hoje, elas estão voltadas para dentro, voltando para interesses particulares, voltadas para uma configuração política, voltadas por um olhar muito restrito, não só ao mercado que compete, não só por uma visão míope de que eu sou forte em detrimento de você, do outro concorrente, e isso é completamente inaceitável e completamente bloqueador de uma evolução de uma indústria que precisa de um espetáculo, que precisa de uma questão forte. Mas então, com essa varinha mágica, eu começaria olhando os torcedores, começaria olhando os patrocinadores, começaria a olhar os investidores que eu quero atrair, e a partir disso eu acho que é estímulo e referência suficiente para eu mudar meus modelos de gestão, para eu implementar governança, para eu ter uma visão estratégica, para eu entender que eu preciso de processo, de tecnologia, porque eu não estou competindo só comigo mesma, eu não estou competindo só no jogo de domingo, eu estou competindo com o mundo, eu estou competindo com protagonismo versus outras indústrias. Então, a minha varinha mágica vai para o olhar do externo para o interno e de todas as transformações que cada um tem que fazer a partir de entender essa criticidade daquilo que leva à minha própria ambição, a ambição da minha organização, o propósito e a visão de mundo que eu tenho e que eu lidero. Elô, nós todos somos movidos por propósitos, né? Isso foi, inclusive, que selou assim, a nossa parceria, né? Dentro dos objetivos da Universidade de Futebol. Eu gostaria que você falasse um pouco o que te motivou, assim, particularmente, né? Fora esse propósito comum, né? Entrar nesse ecossistema tão complexo, multidimensional e desafiador. Essa pergunta é incrível, Medina, porque eu sou movida por propósito. Obrigada por ela. O meu propósito de vida é ser e fazer feliz. Então, se eu começasse, quando eu olho a indústria do futebol, ele me faz feliz porque ele me desafia, eu gosto de desafio, eu gosto de coisas diferentes, então, tudo isso que a gente já contou, né? Todo esse gap, tudo isso que eu já fiz em outras indústrias, fazer no futebol me motiva como ser humano, mas o ser e o fazer feliz é que o fazer feliz eu entendo a oportunidade principalmente social, que me toca muito. Então, fazer a transformação, ajudar na transformação econômica, me é muito cara, mas entender esse fenômeno do impacto social, não só das pessoas, e aí me é muito particular a vida dos meninos, eu sou mãe, e entender a oportunidade que nós todos que trabalhamos com futebol temos de formar e de ajudar verdadeiros seres humanos que vão se tornar profissionais ou não, mas voltando para o impacto social que o futebol tem no nosso país, e como fenômeno cultural também me atrai. Então, é uma indústria que movimenta direta e indiretamente milhares de pessoas, e estar nesse ecossistema onde também nós estamos falando de inclusão, nós estamos falando da oportunidade de trazer famílias inteiras, mas não só aquele talento que vai virar profissional, mas a gente olhar essa indústria a partir do olhar humano, das humanidades e das pessoas que estão ali engajadas,
das comunidades que podem ser movimentadas. Isso é uma coisa que me toca bastante no fundo, e eu não poderia deixar de completar essa sua pergunta com duas frases que me são absolutamente direcionadoras para investir nesse setor. A primeira é a nossa própria visão da universidade, né? Que a gente acredita e trabalha todos os dias para ver uma sociedade transformada a partir de um futebol ético, inclusivo e sustentável tocando o econômico, social e ambiental. Então, uma cola de propósitos nossos foi ter cunhado essa visão e ter certeza que ela é muito verdadeira. E uma outra questão que me move dentro do propósito é que eu sou conselheira de algumas empresas e dentre elas de uma ONG de educação de jovens em alta vulnerabilidade. E ali aprendi com a Sofia Esteves, que virou nossa parceira no Footplace, uma coisa que eu quero trazer fortemente na nossa atuação no futebol, que eu acredito que não adianta treinar o pé antes de treinar o coração. E o que eu quero falar aqui? Eu quero falar, como o Rafa disse, é fundamental a área técnica, é essencial porque o resultado e o negócio é o jogo, né? Mas eu não vou ter um Brasil, um clube, um país do futebol se eu não entender que eu preciso formar essas pessoas. Não só quem está dentro do campo, mas quem joga o jogo na área de gestão também. Então, esse é o meu propósito, isso me cola a todo dia acordar e estar animadíssima para ser um agente junto com vocês de transformar essa indústria que transforma uma sociedade, que transforma uma economia e que transforma uma cultura. Bom, Elo, agora em janeiro, nós da Universidade do Futebol resolvemos ampliar o horizonte aí de atuação e lançamos a área de negócio da Universidade do Futebol, que chamamos de Footplace, né? O primeiro marketplace aí do futebol brasileiro. Eu queria, como idealizadora do projeto que você contasse um pouco aí para o nosso público o que é o Footplace e o que a gente planeja com essa ferramenta. Rafa, o Footplace é nosso e o Footplace está a serviço dessa transformação, que a gente também não está sozinho como Universidade do Futebol, né? Nós estamos não só com os nossos parceiros, mas a cada dia com parceiros que estão tentando fazer essa transformação também do futebol brasileiro. E o Footplace surgiu porque a gente entendeu que a Universidade do Futebol, né, que foi criada, idealizada, que vai aí para os seus 18 anos, ela tem um papel fundamental na formação pelo conhecimento, um conhecimento diferenciado, um engajamento. Mas a gente, ao mesmo tempo, nessa indústria, como a gente mesmo disse, que não enxerga do mercado para dentro, que tem ainda, infelizmente, um modelo acionário, né, baseado no modelo associativo, uma carência gigante de governança, uma carência, uma oportunidade gigante em responsabilidade e mais profissionalização na forma com que a parte financeira é gerida, uma indústria que olha muito os recursos humanos como recursos humanos e não como gente, uma indústria onde a liderança está começando a cada vez atrair mais pessoas, mas ainda não tem uma gestão de carreira, uma forma de recrutamento profissional, tecnologia ela é carente, então a inspiração ela foi baseada em que a gente ter um pilar de transformação pelo conhecimento e ter um pilar de transformação de produtos e serviço, porque você tem até ofertas no mercado, mas elas são pulverizadas, pouco conhecidas e pouco utilizadas. E eu acredito que a nossa forma aqui na Universidade do Futebol e esse propósito de mudar o futebol para transformar a sociedade, ela precisa de ter uma cadeia articulada e aí uma novidade para ser anunciada, uma cadeia articulada de profissionais e empresas que tenham muita competência naquilo que fazem e que vão acelerar isso no futebol. Não é alguém que vai falar de liderança, que vai ter tecnologia de ajudar em gestão de carreira, para dar um exemplo. Não é alguém que veio para fazer fusões e aquisições, que ainda vai...
O que o Footplace é inspirado? Produtos e soluções de empresas competentes, de profissionais competentes, aqui como a Lacerda, Diniz e Sena, que tem 100 advogados já a serviço dessa indústria, né? Que tem 100 advogados que fazem milhões e bilhões, no caso aí nos últimos meses, de transações de fusões e aquisição, que tem no coração esse propósito. Então, a gente resolveu criar o Footplace como esse espaço de competência das transformações na área de gestão, estratégia, governança, negociação, que fosse, ao mesmo tempo, uma referência, aqui fazendo um benchmarking, né, mas com muita admiração ao conceito que foi criado pelo Posto Ipiranga, né? Foi ali que eu falo, puxa, pensou no futebol, pensou na Universidade do Futebol, precisa de uma solução, conversa com a gente. E por trás vai estar essa nossa visão. Pessoas e parceiros que acreditam na transformação mais do que do futebol de uma sociedade, mas sempre com a transformação de princípios éticos, buscando a inclusão e de maneira sustentável, para crescer o futebol de maneira rentável e sustentável para os seus atores, para que a gente esteja aqui falando do Footplace daqui 5, 10, 50 anos. Então, essa foi a inspiração. E se você não lembrar de nada, você lembra assim, pensou em futebol? Dá uma ligada na Universidade de Futebol, porque lá tem um marketplace que vai te conectar com pessoas, empresas muito competentes para ser seu parceiro. Ok. Elô, a gente espera que você tenha gostado assim, da experiência, né? Que já aí dezenas de Food Talks que você é entrevistadora, né? E hoje, como entrevistada, a gente espera que você tenha gostado da experiência, né? E eu gostaria assim, para a gente finalizar, né, de destacar assim a sua energia, né, as suas convicções, o seu entusiasmo, né, que sempre tem nos inspirado bastante a seguir o caminho mesmo em momentos difíceis, porque passa a humanidade, né? Mas a gente tem sentido assim essa inspiração por essa maneira de ser sua, né? E agora, como CEO da Universidade de Futebol, né, a partir de 2021, essa energia tem fluído assim com muita força. Eu queria que você desse as suas considerações finais aí, falando um pouco sobre esse momento que você está passando. Bem, ser convidada para ser CEO da Universidade do Futebol, para mim, primeiro foi um susto, né? Depois foi uma grande alegria, porque na nossa própria evolução de governança, a gente cria o conselho, onde a liderança máxima, o fundador, o criador, a cara da Universidade do Futebol, que é você, Medina, passa a ser nosso presidente no conselho. A gente traz pessoas de mercado, porque, de novo, se a gente quer ver o mercado, a gente precisa de pessoas do mercado para serem nossos conselheiros. A energia vem a cada dia por saber que na nossa sociedade, aqui na nossa sociedade, dentro da universidade, na nossa equipe, nos nossos parceiros, tem gente com verdadeira vontade de fazer essa transformação. E cito aqui meu marido, que ele fala, eu falo, nossa, mas eu entrei acreditando, mas agora cada dia eu acredito mais, por isso minha energia, porque eu só conheço pessoas bacanérrimas, parceiros bacanérrimos, eu só conheço gente do bem, né? Eu conheço muitos profissionais, a gente está na Universidade do Futebol, a gente tem uma parceria como pessoa física de ajudar a formação com outro posicionamento na própria CBF Academy. A cada pessoa que a gente conversa aqui, lá, assim, são pessoas muito incríveis que estão nesse mesmo sonho. Então, minha energia se renova a cada dia, minha energia se renova a cada caso que a gente escuta de como ter passado por essa oportunidade de interação transforma e modifica as pessoas. Então, Medina, essa nossa nova fase da universidade na nossa área de negócios e nunca deixando a base, que é o conhecimento, eu acho que é a receita de que a gente vai pregar o que a gente fala, né? Que a gente está ocupado aí de treinar o coração antes de treinar o pé, nessa forma muito coletiva, tanto dos gestores como dos atletas. E se eu deixasse uma mensagem final,
Eu vou fazer uma referência, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de viajar, de trazer experiências, e você sabe como me marcou. Eu passei um mês na China no final de 2019, já não era a minha primeira vez na China. Eu gosto e tenho experiência aí na minha vida, tive a oportunidade de fazer projetos em mais de 40 países, e particularmente essa última viagem me trouxe o que eu convido a todos que estão nos escutando, que é viver o melhor do espírito do que os chineses chamam de competição, que é a cooperação com a competição. Então, quem nos escuta aqui, vamos ter o espírito, né, que é o nosso espírito de cooperar, porque o futebol vai precisar de todos nós, essa indústria vai precisar de todos os agentes, as pessoas, os profissionais, vocês que estão dentro dos clubes, das federações, e ela vai precisar dessa dose de competição que movimenta todos a sermos melhores. Então, a minha energia vem de tudo isso que eu te falei, mas do sonho verdadeiro de conectar mentes e corações para a transformação dessa indústria. Com muita alegria que contem conosco e não se esqueçam, pensou em futebol, nos procure. A gente vai estar aqui para co-criar, para construir junto com toda essa cadeia de valor, seja você em que posição tiver, seja você querendo fazer também esse movimento. Essa é a minha energia do momento. Obrigado, Elo. Obrigada a você. Obrigado.